E como ela falava, há uma boa expectativa para o clima na produção de trigo lá da Argentina. A expectativa do mercado para a safra 17-18 é que a Argentina tenha uma maior produção de trigo neste ciclo. Isso deve acontecer porque o governo da Argentina tem trazido melhores condições para a produção e também os custos de produção lá estão menores do que aqui no Brasil, por exemplo. Estados Unidos deve produzir menos, deve ter uma área menor na safra 17-18. E aí, por conta disso, os preços têm subido por lá. Só que como a Argentina deve produzir mais aqui perto do Brasil, o Brasil terá ela como um grande fornecedor de trigo na atual temporada. Bom, agora falando um pouco do mercado de soja e de milho, os preços das duas culturas tiveram quedas acentuadas, principalmente nos últimos 15 dias, por conta da ampla oferta e também pelas preocupações em relação à demanda, principalmente aqui no mercado interno do país. Walter Puga Júnior conversou com o Fernando Muraro, da AG Rural, sobre essa situação da produção e também de preços para soja e milho. Veja. Fernando, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos começar falando de soja, porque a previsão da Agência Rural é de uma safra superior, perto de 107 milhões de toneladas. Qual é a perspectiva? É de cumprimento ou ainda há muita dúvida em relação a essa safra? Não, muito provavelmente nós estamos nessa margem entre 107 a 108, quem sabe até 110 milhões de toneladas. O jogo vai ser definido pela safra do Rio Grande do Sul, que é espetacular. É a melhor safra da história. O Rio Grande do Sul colhe por último, né? E os primeiros informes, os primeiros rendimentos são de um potencial muito amplo, muito grande no Rio Grande do Sul. E, portanto, nós devemos passar a marca, finalmente ultrapassamos a marca de 100 milhões de toneladas, né? Porque no passado a gente também projetou 103 milhões de toneladas, mas acabamos colhendo 95 devido à estiagem no Cerrado, né? Agora esse ano não, a despeito de toda a laninha, a despeito de todo o medo, olha, temos recorde de produtividade no Rio Grande do Sul, recorde de produtividade em Santa Catarina, recorde de produtividade no Paraná, recorde no MS, recorde no Mato Grosso. Então é um ano cercado de recordes por todos os lados. Então, portanto, uma safra acima de 107 milhões de toneladas, provavelmente. Agora vamos falar das repercussões no preço para a soja, né? Uma safra como essa tende a pressionar as cotações da soja. Qual é a previsão? Eu sei que você não tem bola de cristal, sim, mas a previsão diante de uma safra grande como essa? O problema maior é que, além de termos uma safra muito grande, temos um câmbio muito próximo de R$3. O cenário completamente diverso do ano passado, quando o câmbio estava R$4. Então, como grande parte do Brasil transporta essa soja por via rodoviária, isso tem um impacto no custo tremendo, né? Tanto é que, se você olhar, a diferença de custos entre Cascavel, Rio Verde, Sorriso e os portos do sul, do sudeste, Santos e Paranaguá, é o maior custo. Já estamos no maior custo da história, né? Porque grande safra com um câmbio valorizado significa a explosão dos custos de transporte. Então, portanto, nós temos esse mês de março um cenário de preços muito ruins, né? Há 60 dias atrás nós negociávamos um soja em Mato Grosso do Sul a R$70, hoje é abaixo de 60. Então, esse impacto da logística completamente sentido de modo perfeito agora no mês de março. Perspectiva, então, é de preços mais baixos mesmo, diante dessa situação. Exatamente, exatamente. E além do mais, nós temos que lembrar que no ano passado os americanos também colheram uma grande safra, a maior safra da história deles, e os argentinos que tiveram problemas lá em janeiro, agora parece que não vão passar incólumes aí, e provavelmente a safra deles é ao redor de 55 a 56 milhões de toneladas, que significa dizer uma safra da América do Sul, somado com Uruguai e Bolívia, vamos a 175 milhões de toneladas ou mais, né? Um número 10 milhões de toneladas maior que no mesmo período do ano passado, que a Argentina perdeu e que o Brasil também perdeu, como a gente já mencionou. Isso pressiona normalmente os preços. É comum isso ocorrer numa fase como essa. Exatamente. E para complicar ainda, a tendência dos americanos, em virtude dos baixos preços do milho, a plantar um pouco mais de soja em relação ao ano passado. Então, portanto, nós temos super safra da América do Sul, proveniente de uma safra muito grande nos Estados Unidos e mais um potencial de aumento de área plantada com soja nos Estados Unidos. Isso significa dizer que o primeiro semestre não vai ser muito fácil não, viu?
Agora vamos falar de milho, porque a previsão da Agência Rural para Milho é de que nós estejamos aí com a produção este ano acima, somando as duas safras, acima de 91 milhões de toneladas. A perspectiva é de uma grande safra de milho também? Olha, Puga, pois é. Voltando, antes de falar de soja, de milho, vamos falar de soja. O plantio de soja foi feito muito rápido esse ano, sabe? Nos principais estados produtores, Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, o plantio foi muito rápido. E a colheita também foi dentro da janela. Então, isso permitiu que o plantio de milho fosse dentro de uma janela ideal. E aí, se a gente olhar o nível de tecnologia empregado nessa safrinha, a gente tem um potencial para produzir, sem dúvida, mais de 60 milhões de toneladas, né? Agora, safrinha é sempre safrinha. Safrinha tem sempre riscos embutidos. Pode ser que dê uma estiagem a partir de abril, pode ser que tenha geados no Paraná, e essas coisas todas que sempre deixam a safrinha. A safrinha é o número mais difícil de ser estimado, não tem a menor dúvida, né? Mas se você colocar uma safrinha ao redor de 60 milhões ou mais, com uma safra de verão estupenda, maravilhosa, nós temos rendimentos significativos nas regiões do Campos Gerais do Brasil, Nordeste do Rio Grande do Sul, safra muito boa em todos os lugares do Sul e também em Minas Gerais. Nós vamos para 60 mais 30 de verão, nós vamos para mais de 90 milhões de toneladas, como você mencionou realmente. Agora, a repercussão nos preços do milho, dessa produção grande no Brasil, chegaram a bater nos Estados Unidos, não? O mercado lá sentiu e a expectativa é de uma grande exportação brasileira. O Brasil vai produzir e vai exportar muito este ano? Pois é, mas aí voltamos àquela velha pergunta, e o câmbio, né? Com um câmbio de 3,10, a gente já está vendo valores ao redor de R$15 no Mato Grosso, né? Que são valores bem menores que o do ano passado e muito pouco, ou não remuneradores. Então, é uma safrinha de preços baixos mesmo, na minha opinião. A perspectiva daqui para frente é de queda para os preços, então, a julgar pelos números que o mercado está trabalhando. Puga, estamos falando de safrinha. Safrinha é sempre uma incógnita, né? Safrinha é sempre incógnita. Se a gente tivesse em 30 de junho... o quadro, quer dizer, o quadro pode mudar. Pode mudar. É arriscado, vamos dizer, ser Exatamente. Muito assertivo agora. Nesse momento, há um ano atrás, a gente calculava uma safrinha de 60 milhões, acabou virando 40 milhões. Então, o mais importante... A data do plantio foi feita na época certa, a tecnologia empregada é boa, então nós temos um potencial. O potencial está lá. Agora, se vamos atingir, aí esse que é o grande jogo no mercado, o charme do mercado, que vamos discutir até o mês de junho. Bom, você acaba de ouvir Fernando Muraro. O Fernando Muraro é diretor da Agência Rural de Curitiba, uma consultoria conhecida, muito conhecida no país, que é especializada em produtos agrícolas. Obrigado mais uma vez por ter vindo participar conosco. Voltamos ao programa.